Fala galera, Test Drive na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje vamos fazer um car vlog. Quero trazer para vocês as impressões do novo Polo 2023, sua versão 1.0 aspirado. Isso mesmo, pessoal, a sua versão de entrada. Até porque hoje ele se encaixa praticamente no lugar do Gol. Mas fica tranquilo, fica até o final do vídeo. Vamos sim dizer como é que é o seu comportamento. Lembrando que o vídeo de hoje é apenas minhas impressões. Hoje não é aquele vídeo avaliativo. Então fica até o final do vídeo. Se puder, já deixa o like, ajuda demais aqui no canal. E vocês que me conhecem sabem que eu trago a nossa opinião sincera. E sim, vocês que sabem que precisam, ou até mesmo vocês que são donos de Polo, deixa aqui nos comentários, vê se é o que eu estou falando aqui, o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, se está sendo condizente. A opinião de vocês que também são proprietários é muito importante aqui pra gente aqui no canal, e até para poder partilhar essas experiências com novos usuários. Mas é isso aí, pessoal, vamos pro vídeo. Galera, já começando neste vídeo, já vamos iniciando pela ficha técnica. Sim, o Polo 2023 1.0 aspirado. Graças a Deus, a sua plataforma não mudou, a sua motorização também. Mas isso significa, pessoal, que ele tem 78 cavalos na gasolina, com 9,6 kg de torque. E sim, no etanol ele chega aos seus 82 cavalos, mesmo associado com seus 10,2 kg de torque. O que isso significa? O seu peso, que ele está em torno de 1.070 kg. Neste peso, potência, vamos dizer que o Polo anda bem. Porém, de cara eu já vou falar para vocês o seguinte: comparado com o HB20, comparado com o novo Peugeot 208, ambos 1.0 aspirado, a sensação que eu tive no volante, andando em baixa rotação, ele apresenta um pouco lento entre as primeiras e segunda marcha. Isso significa que o carro é ruim? Não, é apenas a minha impressão que eu estou trazendo aqui para vocês. Mais uma vez, eu peço, você que está vendo esse vídeo agora, você que é proprietário de um Polo 1.0 aspirado, se puder, deixa aqui nos comentários essa sensação de falta de potência nas primeiras marchas, andando em marcha lenta. Será que isso é notável para você também? Ou será que a unidade que eu dirigi, pelo fato de não estar amaciado, dá esta impressão de falta de potência? Até porque os seus números, a sua ficha técnica, se comparado mesmo com o Peugeot 208 ou o novo HB20, ele é praticamente o melhor da sua categoria. Mas realmente, na prática, a sensação que eu tive, a impressão que eu tive foi essa. E como é que foi contestado essas impressões, Thiago? Foi simples, entrando em rua, saindo de rua. Logo de cara, quando eu andei no carro, a primeira partida, eu saí com ele com o ar-condicionado desligado, porque foi o meu primeiro contato com o novo Polo 2023. Ainda não tive a oportunidade de poder gravar o carro totalmente para vocês. Ainda estamos em conversas para poder ter essa disponibilidade. Mas acredite que em breve eu vou conseguir trazer toda a avaliação, um teste ainda mais profundo. Mas voltando aqui para o vídeo, dando a primeira partida e saindo já o carro em movimento, saí com o ar-condicionado desligado. Ele saiu muito bem, uma embreagem curta. O carro realmente tinha uma boa desenvoltura, mas a partir do momento que foi ligado o ar-condicionado, comecei a pegar ruas de pavimento ruim para poder testar sua suspensão. Então nesse entra e sai de rua foi onde eu percebi a sua falta de potência, e justamente entre as primeiras e segunda marcha. Isso significa que ele em baixa rotação vai existir um vazio entre essas marchas. Dando continuidade, o que eu percebi foi que você precisa crescer um pouco mais a rotação para que não exista essa
falta de potência, mas mesmo assim é um carro bem ágil. As impressões que eu tive sobre a sua suspensão, ele dá a aparência que ele ficou mais confortável em relação ao Polo 2022 para baixo. Significa que houve alterações, até porque este carro de entrada ele está calçado com rodas de 15 polegadas, rodas de aço. O seu pneu de perfil ele é um pouco alto, priorizando o conforto. Isso é uma jogada que praticamente todos os fabricantes fazem aqui com a gente. Mesmo assim, ainda falando um pouco sobre a sua visão, ele tem uma boa visão. O banco com seu ajuste de altura se encaixou super bem. Vocês sabem que eu tenho 1,60 m. Às vezes é um pouco difícil encontrar uma boa acomodação, mas aqui no Polo realmente foi bem interessante. Você que gosta do banco lá embaixo, ele vai conseguir sim deixar o banco lá embaixo. Baixinhos como eu, vai sim não ter dificuldade nenhuma, porque ele aumenta o banco bastante. Eu achei isso um ponto muito positivo. E aproveitamos que já estamos falando sobre os seus bancos. Nesta linha 2023, o banco ficou um pouquinho menos confortável em relação ao 2022 para baixo. Como assim? Significa que o carro está desconfortável? Não, negativo. Foi mudado os bancos, consequentemente mudar a espuma também. O banco ele fica bem encaixadinho, tem uma ótima postura. Eu achei isso bem agradável. Mas a sensação que eu tive é que realmente ele perdeu um pouquinho da sua qualidade. Em relação ao câmbio, vocês sabem muito bem que o câmbio da Volkswagen é referência. Isso aí não houve alterações, permanece com a mesma qualidade, os mesmos engates. E falar nisso, vamos fazer um pequeno comparativo? Hoje o HB20, desde o seu lançamento, traz essa mesma pegada do seu câmbio. Isso é um ponto também muito favorável. Neste vídeo eu não quero fazer comparativos, eu quero só dar as minhas impressões, mas é porque existem uns momentos e outros que eu não me aguento. Espero que vocês compreendam e acabo fazendo esta pequena comparação. Mas vamos voltar aqui para o nosso Polo. Outro ponto favorável que me agrada bastante aqui no Polo é que a sua pegada em curvas um pouco mais acentuadas, ele permanece com a mesma qualidade. Mesmo a sua suspensão sendo voltada para mais conforto, ele não deixou de lado esta pegada, este DNA que existe da marca aqui no Polo. Isso é um ponto também muito positivo. Uma das coisas que eu sempre coloquei na minha cabeça, na época do seu lançamento, lá em 2017, se não me falha a memória, o novo Gol... eu até falei novo Gol, né, pessoal? Mas é justamente isso que eu queria falar com vocês. Este novo Polo, a sua proposta da época, que a Volkswagen era para ter feito, era ter eliminado o modelo Gol e permanecido este nome no novo Polo. Pelo menos foi esta a posição que eu vejo assim no mercado, que era para ter feito isso. Aí preferiram agora, infelizmente ou felizmente, matar o Gol e reforçar o novo Polo 2023, atendendo na categoria do Polo e ao mesmo tempo na categoria Premium. E falar nisso, pessoal, vocês ainda comprariam o novo Polo 2023, mesmo ele custando R$ 82.990? Eu vou dar minha opinião sobre o que o novo Polo tem, e aí vocês vão entendendo ou comparando aí na casa de vocês se realmente ainda vale a pena ou não. Hoje, o novo Polo 2023 não houve mudanças na sua motorização. Isso é um ponto positivo, até porque não temos relatos de um motor ruim, um motor problemático. Pelo contrário, ele veio mantendo uma segurança, sim, já conquistado ao longo deste mercado. Apesar que na sua motorização ele não tem corrente de comando, é correia dentada. Se não me falha a memória, ele é corrente banhada a óleo. Ele não chega a ser aquela correia dentada tradicional, se não me falha a memória. Eu vou até comprovar isso e no próximo vídeo vou falar sobre isso novamente. Porém, não temos relatos nenhum de quebra de correia,
de um problema maior. Até o momento, o carro vem sendo de forma bem positiva, sendo bem confiável. Em relação ao seu consumo, ele sim permanece um carro econômico, um carro com uma boa pegada em curvas. Isso é bem interessante. Agora, o que, no meu entender, que a Volkswagen veio pecando um pouco, ou ela está muito confiante pelo nome que tem, ou ele não está sendo condizente com o que o mercado está entregando hoje. Até porque aqui na sua lista de itens de séries, ele tem direção elétrica, beleza, ele entrega hoje o seu central multimídia de 7 polegadas, temos espelhamento também, Bluetooth, não temos retrovisores elétricos. Eu acredito que hoje isso é um pecado, é um erro grave cometido. Porém, tem lá suas justificativas. Mas mesmo assim, ele não tem vidros elétricos nas portas de trás. Um carro que está custando R$ 82.990. Gente, são coisas para pensar. Existem concorrentes bem mais abaixo do que isso. Vamos dizer que entregando até a mesma lista de equipamentos, porém é mais barato. Vou dar um pequeno exemplo. HB20 você compra hoje em torno de R$ 76 mil com a mesma lista de equipamentos. Na verdade, até um pouquinho melhor do que o novo Polo, até porque o HB20 hoje entrega 6 airbags. Aqui no Polo ele entrega somente 4 airbags. Mas tudo bem, vamos dar continuidade. Em relação à sua suspensão, como eu disse para vocês, é uma suspensão confortável, está mais confortável do que o 2022. Não perdeu o seu DNA de um carro bom de curvas, isso é bem interessante. Em questão de consumo, ok, fica na casa aí dos 12 km com litro, ou até um pouquinho mais, depende também do seu comportamento no volante. Isso é bem favorável. No consumo do etanol, isso tudo dentro da cidade, pessoal. Eu não tive a oportunidade de avaliar, de testar o carro numa estrada. Então esses testes, esse pequeno teste, essa impressão que eu tive, são baseados nisso. No etanol ele consegue chegar ainda na casa dos 9 km com litro. Isso é muito bom. Isso com o ar-condicionado ligado. Não adianta você desligar o ar-condicionado para ir fazer teste, não. O meu erro no início da saída do carro, o ar estava desligado, mas com poucos metros eu fui e liguei, tudo tranquilo. Em relação à sua central multimídia, ela é simples, mas entrega o suficiente para o seu dia a dia. Direção elétrica, muito bem posicionado. Agora vamos falar um pouco sobre a sua direção, não a forma de comportamento, mas o design do volante. Mesmo sendo um carro de entrada, na minha opinião, Thiago aqui dá test drive, eu acredito que foi mais uma mancada que a Volkswagen deu. Não era para ter feito, não era para ter colocado um volante tão simples, mesmo sendo na versão de entrada. Não justifica, pessoal. É um carro de 82.990. Se você entrar num Peugeot 208, por exemplo, cara, o carro é um acabamento bem mais agradável, enche os olhos e convence praticamente todo ou qualquer consumidor pelo valor que está sendo cobrado. E também estamos falando de um carro de entrada. A versão Like do Peugeot 208 dá um banho de loja em relação ao Polo. Me perdoe se eu estou exagerando. Entendam, estamos falando de um carro de 80 mil que entrega mais itens que o Polo, um acabamento melhor, mesmo sendo tudo plástico, mas um design totalmente diferenciado. É impossível a gente não enxergar isso, né, pessoal? Mas por favor, deixa aqui nos comentários, a opinião de vocês é muito importante. Lembrando que é a minha impressão em relação ao que eu tive com o Polo. Ainda não tenho a oportunidade de passar 2 dias ou um pouco mais para poder trazer uma avaliação mais apurada. Mas mesmo assim, na simplicidade do todo o contexto
no pouco tempo que eu tive em relação com o Polo, é isso que foi ofertado. Mas ainda falando sobre a sua ficha técnica, o que é interessante no Polo 2023, as suas dimensões. Ele tem 1,75 m de largura, temos um entre-eixos de 2,56 m, temos uma altura de 1,47 m, no seu comprimento total chega a 4,07 m e o seu porta-malas de 300 litros. Em relação a essas informações, podemos encontrar com claridade, ele é maior do que HB20, é maior do que o Fiat Argo, é maior do que o Onix. Ele chega a perder, na verdade, para o Renault Sandero. Isso aí, até o momento, ninguém está batendo nele não. Porém, em questão de dirigibilidade, a gente comparando aqui o Peugeot 208, o novo HB20, o novo C3, esta falta de potência que eu informei para vocês entre a primeira e segunda marcha, isso em movimentos, em entrada de saída de rua e fazendo estes percursos de zigue-zague, no HB20, no Peugeot, não houve esse tipo de problema, esta falsa impressão de falta de potência. Até porque eles têm as primeiras marchas mais curtas, isso ajuda bastante no seu dia a dia. E até porque, mesmo ele estando abastecido com gasolina, o seu torque é maior do que aqui no Polo 2023. Agora, em relação ao HB20, a gente não percebe essa falta de potência nas saídas de rua ou entradas de ruas, até porque o seu peso é o carro mais leve da categoria, chegando até ser menos de 1.000 quilos. Isso é bem interessante, ajuda bastante realmente no dia a dia, dentro da cidade, e principalmente em economia de combustível. Agora, falando de quem vai atrás, a bancada lá atrás existe sim o mesmo conforto, existe a mesma posição, os seus bancos traseiros são bem inclinados. Eu gosto disso bastante, até porque isso ajuda a manter um bom conforto, uma boa posição. Olha pessoal, a gente acabou falando do Peugeot, lá vai um ali, mas tudo bem. Vamos voltar aqui para o vídeo. Em relação à segurança, aqui no Polo temos os seus 4 airbags, temos controles de estabilidade de tração, temos assistente em parte de rampa. Então, em relação à segurança, temos sim uma nota de 5 estrelas no Latin NCAP, isso é bem positivo. As únicas mancadinhas mesmo que eu venho percebendo aqui pela Volkswagen em relação ao Polo, mesmo sendo um carro de entrada, vou ser pontual mais uma vez, começando pelo volante, um volante muito simples, apesar que a partir da segunda versão ele já muda o volante, muda também o quadro de instrumentos, isso é bem legal, mas fica devendo também retrovisores elétricos, fica devendo vidros elétricos traseiros, mesmo sendo um carro de entrada. Em relação aos airbags, eu não vou nem comentar sobre isso, mesmo ele tendo apenas 4 airbags, mas mesmo assim ele está ainda condizente com a sua proposta, apesar que, como o HB20, que já tem 6 airbags, ou até mesmo o Onix, que também conta com os seus 6 airbags, mas não dá para desmerecer o carro por conta disso não. No geral, pessoal, o novo Polo sim é um carro muito agradável de se guiar, tem uma suspensão muito agradável. Eu só não acho justo pagar R$ 82.990 por um carro que tem essas mancadinhas, até porque as suas alterações foram poucas. As suas alterações mais marcantes foi na sua dianteira, que hoje ele já conta com farol Full LED, e isso é um ponto muito positivo na minha opinião, até porque você ganha mais luminosidade à noite, fica um design muito mais agradável. Ainda falando de segurança, ele também já tem os seus DRLs, isso é bem legal. Mas, como eu disse, fica devendo algumas coisas que eu acho que, principalmente hoje em 2022,
já entregando a sua linha 2023, é umas mancadazinhas. Mas deixa aqui nos comentários, pessoal, sua opinião é muito importante. Vou ler todos os comentários, vou responder cada um de vocês. Espero que vocês entendam o meu ponto de vista. Aqui este vídeo de hoje não é um comparativo, é apenas trazendo as minhas impressões. Vamos sim trazer, ou pelo menos vamos tentar trazer a avaliação completa desse novo Polo. Pessoal, vocês que chegaram até aqui, deixa o like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, entregamos 3 vídeos por semana. Já ativa o sininho, porque para vocês não perderem nenhuma notificação de nossos vídeos semanais e vocês não vão sair aqui deste vídeo desinformado. Pessoal, se tem alguma dúvida em relação ao Polo, deixa aqui nos comentários também. Vou estar respondendo cada um. E mesmo assim foi um prazer enorme chegarmos até aqui. Esse videozinho de hoje foi curto, justamente para trazer a nossa impressão aqui para você. E se você tiver realmente qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Terei um prazer enorme de estar respondendo cada um. Pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!